Data Catalog, para iniciar, como todo bom catálogo, a boa prática manda se iniciar com um bom glossário de negócios, porque quando você tem um bom glossário técnico e de negócios, ele te permite o que a gente chama de automatic discovery, né? Ele reconhece pelo conteúdo do campo e não pelo nome, seja de uma tabela, seja de um arquivo, ele reconhece o que é aquele campo, né? E já coloca um selinho, olha, esse campo aqui é um campo cidade, esse campo é um campo código do produto. Como também, pelo um glossário de negócios, ele pode falar, opa, esse campo é um CPF, é um PII, né? É um campo sensível. Opa, esse campo é um campo telefone, também é um PII. Ele também já reconhece não só que aquele campo é telefone, como e-mail, e já coloca também o glossário de negócio, já carimba nele que é um PII, né? Então, vocês podem ver que numa identificação aqui que eu estou colocando aqui em cima, a gente vai ver isso melhor ao vivo, eu coloco o termo LGPD, ele me mostra onde está localizado o LGPD, todos os termos que eu classifiquei como um PII, né? E aí todos os ativos onde estão, né? Na base, no lake, no dashboard, numa integração, né? Então tudo isso aqui, se você faz muito bem feito, antes de fazer o harvest, né? E a colheita dos metadados, é muito importante, a melhor prática, criar um glossário. Ah, mas eu já tenho em casa. Ok, a gente importa. A gente importa o seu glossário técnico, o seu glossário de negócio, para poder fazer esse reconhecimento automático. Poxa, e de que ferramentas que você busca fazer essa colheita, né? Esse harvesting de metadados? Gente, de qualquer RP, base de dados, ETL, Big Data, ferramentas de integração, ferramentas de BI, todo mundo que tocar o dado no ciclo de vida dele, num processo, né? E, poxa, o que é processo? Processo é business model, né? O modelo de negócio que está tocando, porque você pode ter, por exemplo, nome de cliente no seu ERP e nome de cliente no seu relatório Power BI, por exemplo. Poxa, mas você vai ligar ele direto? Não, você precisa de um modelo de negócio que faça a costura, né? Que ligue isso, né? Só a ponte, ó, esse fluxo é desta forma que ele ocorre. Isso é um business model. Então, você cria essas caixinhas que são os seus ativos, né? O seu ativo base de dados, o seu ativo integrações, o seu ativo relatórios de BI. Você tem essas caixinhas, são os seus ativos, você costura isso e automaticamente ele te gera linhagem de dados e análise de impacto, como está exemplificado aí ao lado, e a gente vai ver ao vivo já isso, tá? Com o nosso amigo Wilson Migoto. E é importante que também, dentro do catálogo, você siga a legislação e compliance, né? Identificar quais são os campos que precisam ser mascarados, né? Então, a gente tem até dashboards que podem ser configurados dentro do Data Catalog para você analisar se está sendo delegadas as responsabilidades para os owners e para os stewards, né? Mas eu vou parar de falar e vou mostrar, vamos aí para o mundo real, passando aí a bola para o Wilson Migoto na demo de Data Catalog. Migoto, todo seu, por favor. A gente vai contar a história do Data Catalog usando como exemplo uma empresa fictícia que faz vendas de equipamentos eletrônicos pelo país. Então, aqui nós temos um dashboard que foi montado em cima de Power BI, usando as informações desse cliente. Então, temos informações de produtos, de vendas, dos clientes, das regiões onde foram vendidos os produtos. E daí surge uma dúvida, né? Da origem desses dados. O executivo, por exemplo, que está consumindo esses dados, ele está vendo aqui onde estão os dados, mas ele tem uma dúvida de, por exemplo, de onde está vindo essa informação, esse valor de venda, né? Qual que é a origem? Será que, por exemplo, eu tenho alguma informação PIE que eu estou expondo nesses dashboards e eu não poderia? Com o Data Catalog, a gente consegue endereçar essas questões. Como? A gente vai montar um modelo, que é o diagrama de arquitetura, onde a gente vai acompanhar o fluxo dos dados. Perceba que aqui não é o fluxo do dado, mas é a relação dos dados, desde a sua origem, que são sistemas transacionais, passando por todos os módulos de integração, nesse caso, um Job Time, que vai fazer a consolidação dessas informações, que vai alimentar uma tabela com esses dados, né, que vão ser como dimensões, e finalmente vão ser consumidos por um dashboard, né? Claro que aqui está muito simples de mostrar, mas como que a gente chegou nisso? Nós vamos configurar cada um dos business models apontando para as fontes respectivas.
Então, perceba que aqui eu tenho um apontamento para o repositório, onde estão as informações do cliente. Perceba que eu não estou apontando para a tabela do cliente, eu estou apontando para um database onde possivelmente tem a tabela de clientes, que nesse caso, é um banco MySQL, no sistema de CRM. Aqui, por exemplo, em pedidos, eu estou apontando lá para o MySQL para um esquema de vendas, né? E aqui no Data Warehouse já é na nuvem, é uma tabela SQL na Azure, que é onde vai estar a tabela que vai receber as informações consolidadas para geração do dashboard. Feito isso, o próximo passo é definir como esses elementos se relacionam. Então, simplesmente aqui no diagrama, eu decido quais são as minhas fontes de dados, quais são os destinos. Percebam que é a única informação que eu dei. E a partir daí, o Talend vai automaticamente gerar para a gente os mapeamentos dos dados. Então, aqui, olha, eu estou abrindo o Data Warehouse, onde ele descobriu um database, que descobriu um esquema TDC, que descobriu uma tabela chamada Real Detalhe. E aqui eu tenho o detalhe das tabelas, mas eu volto nisso mais tarde. Eu quero mostrar para vocês o fluxo. Então, agora, nós temos uma ferramenta que permite explorar dinamicamente o fluxo das informações, desde sua origem até o destino, e entender a relação entre esses elementos e a transformação que os dados passam em cada ponto. Então, é uma interface dinâmica, perceba que eu estou aqui expandindo os componentes, ou eu vou pedir para já expandir tudo de uma vez para facilitar a visualização. Então, perceba que o Talend montou esse diagrama para a gente. Então, eu consigo ver agora, desde os dados da origem, lá da tabela de clientes, da tabela de pedidos, da tabela de produtos, como eles são agregados e como eles são consumidos aqui nos dashboards. E eu posso agora fazer uma análise, por exemplo, de impacto e linhagem dos dados. Por exemplo, o executivo estava em dúvida com relação ao valor de venda. Onde que está o valor de venda aqui no nosso modelo? Ele está aqui na tabela. Então, percebam, eu selecionei o campo, pedi para fazer um highlight no path, e automaticamente o Talend mostra para mim toda a linhagem desse dado, desde a sua origem. Então, o valor venda, na verdade, ele é uma composição da quantidade do pedido vezes o valor sugerido na tabela de produtos, até lá no final, onde ele é utilizado. E qual que é a função utilizada aqui? Olha, a gente multiplicou pedidos quantidade por o valor na tabela de produtos, e aí a gente tem a origem do dado, né? A linhagem dele e o impacto dele nos dashboards. Então, esse é um gráfico dinâmico que a gente pode disponibilizar para os usuários, para fazerem o estudo. Por exemplo, vou pegar aqui o campo cidade. Eu clico no botão direito, mando fazer o highlight e vejo que o campo cidade vai ser utilizado lá nesse outro indicador. Ou o contrário, né? Que seria a linhagem, agora pegando do dashboard, pedindo para traçar o highlight, eu vou descobrir de onde que vem essa informação no meu gráfico. Eu posso fazer isso por campo, posso fazer isso por um objeto inteiro. Por exemplo, eu quero saber como todos os campos da tabela clientes são utilizados dentro desse modelo. E aqui ele aponta tudo para a gente. Então, é uma maneira muito fácil, muito visual de utilizar a ferramenta para fazer análise do impacto e das origens. Vamos pegar essa tabela aqui do pedido de detalhe, né? Que está aqui, olha, a configuração da tabela que o Talend descobriu. Mas eu quero voltar isso mais tarde, depois, com mais calma, para mostrar o data sample, o histograma, né? Vamos pegar aqui o campo código do cliente, por exemplo. Então, pode ver que para cada campo ele fez um mini profiling. Por quê? Porque aqui é uma plataforma onde a gente vai ajudar o analista a fazer a documentação desses dados e os termos de negócio. Agora, uma vez aqui na tabela de pedidos de detalhe, né, que tem essas colunas aqui, eu tenho, como parte da documentação, a classificação de dados. Então, o que é a classificação de dados? É o mesmo que o dicionário semântico que foi utilizado lá pelo Rodrigo Soler no Data Preparation. Eu posso compartilhar essas informações. Então, aqui no Data Classes, eu vou fazer aquela classificação dos dados baseados ou no conteúdo ou no metadado da informação.
A solução já vem com vários aqui definidos, né, como dias da semana, aeroportos, estados dos Estados Unidos, países do mundo, né? E aqui eu defino, né, como eu vou fazer o batimento da informação para fazer uma classificação da data class. Mas eu vou mostrar para vocês alguns que eu criei, né, além do que vem na nossa solução. Eu criei aqui alguns data classes que começam com BR para diferenciar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho BR cidades. Então, aqui eu criei um data class onde eu criei uma lista com 5.297 cidades do Brasil. E toda vez que o Talend for fazer o harvesting nas tabelas, ele vai pesquisar se houver uma coincidência de, aqui no caso, 50% do conteúdo daquele sample que ele fez com essa lista, ele vai já sugerir que esse campo seja cidades. Ou, por exemplo, CPF. CPF eu estou fazendo diferente, estou usando uma expressão regular, né? Da mesma forma, eu também deixei 50%. Se, durante o profile, ele descobrir que mais de 50% dos dados atendem esse regex, então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai não só classificar como CPF, mas também já vai classificar essa informação como confidencial, né? Existem outros tipos também, por exemplo, eu posso fazer uma análise não por lista nem por regex, mas por metadados. Então, aqui nesse caso, CPF coluna, eu estou fazendo uma regra que se o nome do campo tiver o nome CPF, eu vou classificar esse cara como sendo um CPF e, consequentemente, um campo confidencial. Ok? Tenho ainda o terceiro, que é o compound. No caso aqui, eu usei para o PII. O que ele vai fazer? Se um campo for classificado como CEP, ou e-mail, ou CPF, ou fone, ele também vai dizer que esse campo é um PII, consequentemente, é um campo confidencial. Tudo isso é feito no momento do harvesting, onde o Talend vai usar os dados que ele trouxe como sample para fazer esse batimento. Vamos ver como isso fica na nossa tabela de clientes, que tem mais informações confidenciais. Então, eu tenho aqui a lista de colunas na tabela de clientes, que o Talend trouxe lá do harvesting, e aqui eu tenho a classificação dos dados. Então, tenho aqui, olha, o gênero, tenho signos, né? Ele tem o e-mail também, né? Aqui no e-mail, olha que interessante. O Talend já fez a classificação e falou, olha, eu entendi que 78% do conteúdo desses campos do e-mail ele confere com o tipo e-mail. E daí cabe ao analista fazer a confirmação ou não desse dado. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo do Talend é ele prover maior quantidade de informações e documentação possível na primeira rodada e, a partir daí, prover uma plataforma para o analista continuar essa documentação ainda de forma social, porque existem vários papéis dentro desse fluxo. Existe o administrador que vai configurar o harvesting, existe o steward que vai dizer se esse campo é e-mail ou não, e assim por diante.